Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo aí, o pessoal já me conhece. Quem puder deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar, que é importante, cara. A opinião de vocês também é muito legal, até para eu poder melhorar, né, os argumentos, de repente ver o que de repente eu estou deixando de falar. Essa semana aí muitas especulações, né, de jogadores que o Vasco tá atrás. O Admar Lopes viajou para a Turquia para tentar fechar lá o zagueiro, né, que é agora me fugiu o nome dele, mas o zagueiro colombiano, que o outro colombiano chegou aqui na quinta-feira, que é o Andrés Gomes, né? E aí parece que ele já ontem mesmo já começou aquela inclusão do nome dele no visto trabalhista, aquelas coisas, para poder tirar o visto de trabalho e ser inscrito no BID, né? Nesse jogo contra o Santos ele não vai, né? Porque até mesmo ele passou que estava com algum desconforto no quadríceps e no exame médico o Vasco não alegou nada. Então provavelmente é uma coisa muito pequenininha que deve ser rápido de resolver. O zagueiro eu lembrei, Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano que está indeciso, né? Parece que ele recebeu também uma proposta do Spartak de Moscou, uma proposta melhor financeiramente, seguindo aí segundo o que eu vi apurando aí no GE, no Net Vasco, nos principais canais aí que falam de Vasco. Ele recebeu uma proposta melhor em termos de salário que o do Vasco, e aí o Admar Lopes foi lá tentar fazer aquele processo de convencimento ao jogador, né? Espero que consiga, porque parece que tem bons números, apesar de não ter ido bem lá na Turquia. É um jogador que tem um histórico bom, né, de jogos. Mas vamos falar de quem já chegou. O João Vitor também já foi, né, galera? Agora não vamos ficar falando que o João Vitor é bom. Todo mundo que... 95% da torcida do Vasco queria que o João Vitor fosse embora, o João Vitor foi. Vamos falar então de quem está chegando, né? Que é o Andrés Gomes, jogador de 22 anos, tá? Nessa última temporada ele jogou pouco, né? Jogou 24, 25, ele jogou 17 jogos, fez 3 gols e deu uma assistência, tá? Agora o jogador chegou prometendo dizendo que é um jogador de habilidade, um jogador que muita correria, um jogador de gols, chuta com as duas pernas, ambidestro, né? Então assim, um bom jogador. E aí eu peguei algumas informações, galera, pra gente poder ter uma referência, né? Porque é bom a gente ver a carreira até aqui, não só a última temporada. Porque podem ter acontecido várias coisas, o jogador não se adaptou, de repente não jogou bem, o treinador não jogou bem, esquema tático, o time. Então é só, vamos lá, ele estreou com 19 anos no Milionários da Colômbia, né? Pelo qual ele fez toda a sua base. Ele estreou no dia 14 de novembro de 2021, 1-1 contra o Aliança FC, tá? Em 2022 ele já virou titular, ou seja, com 20 anos. Ele fez 49 jogos, 12 gols e conquistou a Copa da Colômbia pelo Milionários. E aí em 2023 ele foi vendido para o Real Salt Lake dos Estados Unidos por 3,5 milhões de euros, aproximadamente 19 milhões de reais. Ele fez 30 partidas, teve 30 participações diretas em gols em 65 jogos, tá? Em 2 temporadas. Ele só ficou atrás do Messi e do Denis Bourran, uma coisa assim, jogadores lá dos Estados Unidos. Então ele fez 13 gols em 25 jogos. Quer dizer, ele já tinha feito bastante gols em 2023, em 2022 pelo Milionários, foi comprado e já chegou fazendo 13 gols em 25 jogos, primeira temporada. E aí em 2023 ele estreou na seleção da Colômbia em 10 de dezembro de 2023. Ele fez 4 partidas pela seleção da Colômbia, sendo 2 pelas eliminatórias de 2026, de agora. Aí ele foi vendido para o Rennes, da França, atual clube que ele estava antes de vir para o Vasco.
Você vê, gente, ele foi vendido por 10 milhões de euros. Então, assim, ele foi comprado pelo time dos Estados Unidos por 3,5 milhões de euros, foi vendido por 10 milhões de euros. Então, assim, e aí teve essa temporada que eu já falei, com 17 jogos, 3 gols e uma assistência, só fez um jogo como titular. Mas, assim, pessoal, eu li algumas coisas do pessoal da Colômbia. A gente tem o Puma, que também é convocado para a seleção e muita gente não gosta, mas vamos nos basear aqui no nosso rival, que tinha o Arias, que era um jogador colombiano, e o Vasco está trazendo um jogador promissor. Ele é muito reconhecido lá nos Estados Unidos, é chamado de príncipe. Eu já até falei aqui em outros vídeos, ele era um jogador decisivo quando o clube precisava de contra-ataque, um cara que arrasta mesmo, que leva o time para cima. Então eu acredito ser um bom reforço. Espero que essa pequena lesão que ele diz que tem no quadríceps não seja nada grave. E acredito que aí a gente já pensa, as opções que a gente vai ter. Porque a gente tem o Nuno, a gente tem o Ryan e a gente já tem o Verratti no ataque, tem o David. Então, assim, será que já é um jogador que realmente está chegando porque o Ryan vai embora? Ou porque o Vasco vai liberar o Ryan para a seleção sub-20 para jogar o Mundial? Então, assim, pelo menos a gente já tem uma opção, caso o Ryan seja vendido por um valor de 30 milhões de euros, como estão falando aí, 35 milhões de euros. Aí o jogador Vasco está trazendo um jogador novo também, com 22 anos, um jogador que foi comprado pelo time da França por 10 milhões de euros, um jogador promissor, com potencial de venda futura. Então, assim, nesse ponto, eu acredito que a diretoria do Vasco tenha acertado. Porque se o Ryan realmente for vendido, um dinheiro que vai entrar muito bem para o clube, o Vasco já consegue um jogador para repor essa falta do Ryan. E até mesmo se o Ryan ficar até o final do ano, a gente já tem um jogador ali para mexer com a cabeça do Diniz. Como é que vai montar esse Vasco? Com o Ryan, com o Verratti, com o Nuno, com o Andrés Gomes chegando. A gente já tem 4 opções do DVD. A gente já vai ter, olha quando o Adson voltar, olha como é que já tá nossas opções aí pro ataque. Então é isso aí, galera. Amanhã provavelmente eu vou fazer um vídeo aí de pós-jogo. Né? Temos algumas novidades com relação ao plantel que foi para Santos, né? Com a volta do Estrela, com a volta do Luiz Gustavo, o Barros foi relacionado. Então depois eu vou fazer um vídeo aí falando um pouquinho desse jogo de amanhã. Galera, um abraço, bom sábado aí a todos, saudações vascaínas.